Você sabia que existem plantas que podem viver e prosperar usando apenas água da torneira? Isso mesmo, nada de água filtrada, nada de água mineral cara. Apenas aquela água que sai direto da sua torneira. E o melhor de tudo, essas plantas são lindas, fáceis de cuidar e perfeitas para quem não tem muito tempo ou experiência com jardinagem. Se você é daquelas pessoas que ama plantas, mas sempre acaba matando todas por falta de tempo ou conhecimento, este vídeo é para você. Vou te mostrar 5 plantas incríveis que são praticamente indestrutíveis e que vão transformar sua casa num verdadeiro jardim usando apenas água da torneira. Fique até o final, porque vou compartilhar dicas essenciais sobre como cuidar de cada uma dessas plantas e os erros mais comuns que você precisa evitar para manter suas plantinhas sempre saudáveis e bonitas. Planta número 1. Jiboia, Epiprenum aureum. Vamos começar com a queridinha absoluta de qualquer pessoa que está começando no mundo das plantas, a jiboia. Essa planta é literalmente impossível de matar. Eu não estou exagerando. A jiboia é tão resistente que ela sobrevive em praticamente qualquer condição. A jiboia é uma planta trepadeira, originária das florestas tropicais do sudoeste asiático, mas ela se adaptou tão bem aos ambientes domésticos que hoje é uma das plantas mais populares do mundo inteiro. Suas folhas em formato de coração e seu crescimento rápido fazem dela uma excelente escolha para quem quer ver resultados rapidamente. O que torna a jiboia perfeita para a água da torneira? Ela tem uma tolerância incrível ao cloro e outros minerais presentes na água comum. Enquanto muitas plantas sensíveis sofrem com o cloro, a jiboia simplesmente não se importa. Você pode regar ela direto da torneira, sem nenhum problema. Além disso, a jiboia é extremamente versátil. Você pode cultivá-la em vaso com terra, mas também pode deixá-la crescer apenas em água. Isso mesmo! Você pode colocar alguns galhos de jiboia num vaso com água da torneira e ela vai criar raízes e crescer lindamente. É a planta perfeita para aqueles vasinhos de vidro decorativos que estão super em alta. As folhas da jiboia têm variações incríveis de cor. Você encontra desde a jiboia verde clássica até versões com manchas amarelas, brancas e até prateadas. Cada variedade tem seu charme especial, mas todas são igualmente fáceis de cuidar. Para manter sua jiboia feliz, regue quando a terra estiver seca ao toque. Coloque-a num lugar com luz indireta e deixe-la crescer livremente. Ela pode ser colocada em prateleiras altas para que suas folhas caiam como uma cascata verde, ou você pode guiá-la para subir em treliças e paredes. A escolha é sua. Planta número 2. Espada de São Jorge, Sansevieria trifasciata. Se a jiboia é praticamente indestrutível, a espada de São Jorge é absolutamente imortal. Essa planta é conhecida por sobreviver às piores condições imagináveis. Pode esquecer de regar por semanas, pode deixar em lugares escuros, pode usar água da torneira bem clorada. Ela simplesmente não se importa. A espada de São Jorge, também conhecida como língua de sogra em algumas regiões, é uma planta suculenta originária da África Ocidental. Suas folhas longas, rígidas e pontudas crescem verticalmente e têm um padrão de cores absolutamente espetacular, mesclando tons de verde escuro, verde claro e até amarelo nas bordas, dependendo da variedade. O que torna essa planta tão especial para a água da torneira? Suas raízes são extremamente eficientes em absorver água e nutrientes, mesmo quando há minerais e cloro presentes. Além disso, como é uma suculenta, ela armazena água nas suas folhas grossas, o que significa que você pode regá-la com menos frequência do que a maioria das outras plantas. Uma característica fascinante da espada de São Jorge é sua capacidade de purificar o ar. Estudos da NASA mostraram que ela é uma das melhores plantas para remover toxinas do ambiente, como formaldeído, benzeno e tricloretileno. Então, além de linda e fácil de cuidar, ela ainda melhora a qualidade do ar da sua casa. É realmente uma planta completa. A espada de São Jorge é perfeita para quartos porque, diferente da maioria das plantas, que liberam dióxido de carbono à noite, ela continua produzindo oxigênio mesmo durante o dia. Isso a torna uma excelente companheira para melhorar a qualidade do seu sono. Para cuidar da sua espada de São Jorge, regue apenas quando o solo estiver completamente seco. No inverno, você pode regar uma vez por mês ou até menos. Ela tolera luz baixa, mas prefere luz indireta brilhante.
E o mais importante, nunca deixe água acumular no centro da planta, pois isso pode causar apodrecimento. Planta número 3, bambu da sorte, Dracaena sanderiana. Agora vamos falar de uma planta que é simplesmente mágica quando o assunto é água da torneira, o bambu da sorte. Apesar do nome, essa planta não é um bambu verdadeiro, mas sim uma espécie de dracena. No entanto, sua aparência elegante e seu significado cultural fazem dela uma das plantas mais queridas em todo o mundo. O bambu da sorte é originário da África Central e é considerado símbolo de boa sorte, prosperidade e energia positiva na cultura asiática, especialmente no Feng Shui. Muitas pessoas colocam essa planta em suas casas e escritórios acreditando que ela atrai fortuna e sucesso. O que torna o bambu da sorte perfeito para a água da torneira? Ele é tradicionalmente cultivado apenas em água. Você não precisa de terra, não precisa de substrato especial, apenas água. E sim, pode ser água da torneira normal. Essa planta se desenvolveu para viver em ambientes aquáticos e suas raízes são perfeitamente adaptadas para absorver nutrientes diretamente da água. O visual do bambu da sorte é extremamente decorativo. Seus caules verdes podem ser encontrados retos ou trançados em formatos artísticos incríveis, espirais, tranças, arranjos em forma de coração. Cada arranjo tem um significado diferente no Feng Shui. Por exemplo, 3 hastes representam felicidade, riqueza e longa vida. 5 hastes atraem saúde e 8 hastes trazem prosperidade e abundância. Para cultivar seu bambu da sorte, use um vaso transparente ou opaco com água da torneira suficiente para cobrir as raízes completamente. Troque a água a cada 2 semanas para evitar o acúmulo de bactérias e algas. Coloque a planta em local com luz indireta, nunca sob sol direto, pois isso pode queimar as folhas. Uma dica importante: se você perceber que suas hastes de bambu estão ficando amarelas, pode ser excesso de cloro na água. Nesse caso, deixe a água da torneira descansar num recipiente aberto por 24 horas antes de usar. Isso permite que o cloro evapore naturalmente, mas na maioria dos casos, o bambu da sorte tolera muito bem a água comum sem nenhum tratamento. Você também pode adicionar algumas pedrinhas decorativas no fundo do vaso para dar estabilidade aos caules e criar um visual ainda mais bonito. O bambu da sorte fica lindo em praticamente qualquer tipo de decoração, desde ambientes modernos e minimalistas até espaços mais tradicionais e aconchegantes. Planta número 4, costela de Adão, também conhecida como monstera. Prepare-se porque agora vamos falar da estrela absoluta do Instagram e de todas as tendências de decoração dos últimos anos, a costela de Adão, também conhecida como monstera. Essa planta gigante e majestosa conquistou o coração de todo mundo que ama plantas e design de interiores. A monstera deliciosa é originária das florestas tropicais da América Central, principalmente do México e do Panamá. Seu nome científico, deliciosa, vem do fato de que ela produz frutos comestíveis e deliciosos quando cultivada em seu habitat natural, embora seja raro isso acontecer em cultivo doméstico. O que faz a costela de Adão ser perfeita para a água da torneira? Como planta de floresta tropical, ela está acostumada com água de chuva que escorre pelas árvores e chega ao solo carregando diversos minerais. Isso significa que ela tolera muito bem os minerais presentes na água da torneira, incluindo cálcio e magnésio. As folhas da monstera são absolutamente espetaculares. Quando jovem, as folhas são pequenas, em formato de coração, sem perfurações. Mas conforme a planta amadurece, as folhas ficam enormes e desenvolvem aqueles cortes e perfurações características que parecem costelas, daí o nome popular, costela de Adão. Essas perfurações não são apenas bonitas, elas têm uma função evolutiva que permite que a luz chegue às folhas inferiores e que a planta resista melhor a ventos fortes. Uma monstera bem cuidada pode ter folhas de até 1 metro de largura. Imagina ter uma planta dessas na sua sala, é praticamente como ter uma obra de arte viva. Além disso, ela também é uma trepadeira, então com o tempo você pode guiá-la para subir em musgos ou treliças, criando um verdadeiro jardim vertical dentro de casa.
Para cuidar da sua monstera, regue quando os primeiros 5 centímetros de terra estiverem secos. Ela gosta de umidade moderada, mas não tolera encharcamento. Use água da torneira normalmente. A planta é muito resistente. Coloque-a num local com luz indireta brilhante, mas nunca sob sol direto, que pode queimar as folhas. Uma dica de ouro: limpe as folhas da sua monstera regularmente com um pano úmido. Isso remove a poeira, permite que a planta faça fotossíntese mais eficientemente e mantenha aquele brilho lindo das folhas. Além disso, borrifar água nas folhas ocasionalmente ajuda a manter a umidade que ela tanto adora. Se você está amando essas dicas e quer ver mais conteúdo sobre plantas, decoração e bem-estar, se inscreva no canal agora. Toda semana eu trago vídeos novos com informações que vão transformar sua relação com as plantas. Não perca! Planta número 5. Cingônio. Para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar de uma planta que é pura elegância e facilidade: o cingônio. Essa planta é perfeita para quem quer algo diferente, colorido e que cresça rapidamente, transformando qualquer espaço em um jardim exuberante. O cingônio é nativo das florestas tropicais da América Central e do Sul. Ele pertence à mesma família da jiboia e da costela de Adão, a família Aracê, o que explica por que compartilha muitas características com essas plantas incríveis, incluindo a resistência e facilidade de cuidado. O que faz o cingônio ser perfeito para a água da torneira? Assim como suas primas da família Aracê, essa planta tem raízes extremamente adaptáveis que conseguem absorver água e nutrientes de praticamente qualquer fonte. O cloro e os minerais da água da torneira não representam nenhum problema para o cingônio. A verdadeira magia do cingônio está na variedade de cores e padrões das folhas. Enquanto a versão mais comum tem folhas em formato de seta com tons de verde e branco, existem variedades rosa, vermelho, bronze e até quase pretas. O cingônio pink, por exemplo, tem folhas em tons de rosa e verde que parecem pintadas à mão. É uma explosão de cor que traz vida e personalidade para qualquer ambiente. Outra característica fascinante do cingônio é que suas folhas mudam de formato conforme a planta envelhece. Quando jovem, as folhas são em seta, mas conforme a planta amadurece e começa a trepar, as folhas se tornam lobadas e podem desenvolver até 9 lóbulos diferentes. É como ter plantas diferentes ao longo do tempo. O cingônio pode ser cultivado de várias formas. Você pode deixá-lo em vaso como planta pendente, com as folhas caindo graciosamente. Pode guiá-lo para trepar em musgos ou treliças, criando um verdadeiro jardim vertical dentro de casa, ou até pode cultivar estacas apenas em água, criando arranjos decorativos lindíssimos. Para cuidar do seu cingônio, regue quando a terra superficial estiver seca ao toque. Ele gosta de umidade moderada, mas não tolera encharcamento. Use água da torneira normalmente, a planta é muito resistente. Coloque-a num local com luz indireta média a brilhante. As variedades mais coloridas precisam de mais luz para manter suas cores vibrantes, enquanto as verdes toleram luz mais baixa. Uma dica importante sobre o cingônio: ele cresce muito rápido. Se você quer uma planta que vai preencher espaços e trazer vida ao ambiente rapidamente, essa é a escolha perfeita. No entanto, esteja preparado para fazer podas ocasionais para manter o tamanho e formato desejados. As estacas que você cortar podem ser facilmente propagadas em água da torneira para criar novas plantas, perfeito para presentear amigos ou expandir sua coleção. Dicas finais essenciais. Agora que você conhece essas 5 plantas incríveis, vou chover de dicas universais que vão garantir o sucesso com qualquer uma delas. Primeiro, sobre a água da torneira. Embora todas essas plantas tolerem água comum, se você vive numa área onde a água é muito dura ou tem muito cloro, pode deixar a água descansar num recipiente aberto por 24 horas antes de usar. Isso permite que o cloro evapore naturalmente e os minerais se depositem no fundo. Segundo, evite regar em excesso. Esse é o erro número 1 que mata plantas. É sempre melhor regar menos do que regar demais. A maioria dessas plantas toleram períodos de seca muito melhor do que solo encharcado. Uma regra simples: enfie o dedo na terra até a segunda falange. Se tiver úmida, não regue ainda. Terceiro,
Observe suas plantas. Elas falam com você através das folhas. Folhas amareladas geralmente indicam excesso de água. Folhas murchas e secas indicam falta de água. Folhas pálidas podem indicar falta de luz. Folhas queimadas indicam luz solar direto demais. Aprenda a ler esses sinais e você se tornará um expert em plantas. Quarto, não tenha medo de experimentar. Cada ambiente é único. O que funciona na casa de outra pessoa pode não funcionar exatamente igual na sua. Teste diferentes locais, observe como sua planta responde e ajuste conforme necessário. As plantas são mais resilientes do que você imagina. Por fim, lembre-se que cuidar de plantas é um processo de aprendizado contínuo. Não se preocupe se cometer erros no início. Cada planta que você cuida te ensina algo novo. Com o tempo, você desenvolverá um instinto natural. E aí, você está pronto para transformar sua casa num jardim incrível usando apenas água da torneira? Essas 5 plantas, jiboia, espada de São Jorge, bambu da sorte, costela de Adão e cingônio, são a prova de que você não precisa de equipamentos caros ou conhecimentos avançados para ter um lar cheio de verde e vida. Cada uma dessas plantas tem sua personalidade única e seus benefícios especiais. Seja a resistência imbatível da espada de São Jorge, a elegância do bambu da sorte, o glamour da costela de Adão, as cores vibrantes do cingônio ou a versatilidade da jiboia, todas elas têm o poder de transformar seu espaço e melhorar sua qualidade de vida. Plantas trazem tantos benefícios além da beleza visual. Elas purificam o ar, reduzem o estresse, aumentam a produtividade, melhoram o humor e criam uma conexão com a natureza, mesmo dentro de casa. E o melhor, você não precisa gastar fortunas com água especial ou tratamentos complicados. A água da sua torneira é tudo o que você precisa. Então não espere mais. Escolha uma dessas plantas ou, melhor ainda, escolha todas. Comece sua jornada no mundo maravilhoso das plantas e veja como sua casa e sua vida vão se transformar. Compartilhe nos comentários qual dessas plantas você já tem ou qual está doido para experimentar. Adoro ler suas experiências e responder todas as dúvidas. E não esqueça de compartilhar este vídeo com aquele amigo ou familiar que sempre diz que mata todas as plantas. Com essas 5 opções praticamente indestrutíveis, não tem mais desculpa para não ter verde em casa. Muito obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo e boas plantações!